Agora que a gente relembrou o conceito de valor esperado, vamos começar primeiro vendo algumas propriedades adicionais dessa quantidade que vão ser importantes para a gente. Tá? Então vamos provar essas propriedades uma de cada vez. A primeira delas, bom, o valor esperado de uma constante é a própria constante, né? É bastante intuitivo. Então, se a gente for aplicar a definição de valor esperado, isso é a constante que a variável aleatória assume vezes a probabilidade, obviamente, 1 dela ser assumida, que é igual a C. Então, às vezes, a gente vai simplesmente escrever isso como o valor esperado de C é igual a C. Tá? Não precisa invocar uma variável aleatória para denotar necessariamente uma constante. A segunda propriedade que a gente vai provar é o seguinte: se uma variável aleatória só assume valores acima ou abaixo de uma certa constante, então o valor esperado está acima ou abaixo dessa certa constante. Tá? É uma coisa bastante óbvia, né? Dado que o valor esperado é como se fosse uma medida de centralidade da variável aleatória. Mas não é óbvio da definição, então a gente tem que provar esse resultado. Então eu vou assumir que x é contínua, por simplicidade, mas a prova para a variável aleatória discreta é análoga. E também vou assumir que a probabilidade de x ser maior ou igual a é igual a 1. A outra é idêntica. Então, o valor esperado de x, por definição, é a integral de a até mais infinito de x vezes a sua densidade, né? Dado que ela só assume valores acima do que a. Bom, como eu quero relacionar com a probabilidade, eu quero tirar esse x aqui de dentro. E eu sei que esse x ele é maior ou igual do que a, né? Porque a integral vai de a até infinito. Então eu posso escrever isso daqui como algo maior ou igual do que a integral de a até infinito da densidade, tá? Que vai dar exatamente a vezes a probabilidade de x ser maior ou igual do que a. Só que eu sei que esse valor aqui ele é igual a 1, né? Então, portanto, o valor esperado de x maior ou igual do que a. Bastante simples essa demonstração. A terceira é um pouco mais emocionante, digamos que ela seja uma certa recíproca da primeira. Né? A gente sabe então que agora a variável aleatória só assume valores acima de A ou menor que A. E se o valor esperado de A coincidir com A, né, estiver ali exatamente na beiradinha, então a variável aleatória só assume o valor A com probabilidade 1. Tá? Se não sei se tivesse um desenho aqui, né, que a gente tem o valor A e alguma coisa assim acontecendo, tá? A propriedade 2 diz para a gente que o valor esperado de x está para cá. Tá? A propriedade 3 ela diz para a gente que se o valor esperado de x coincide com A, então isso aqui não acontece e a nossa variável aleatória é discreta e só assume o valor A. Tá? Para fazer essa prova, eu vou roubar um pouquinho. Tá? Já vou assumir de cara que a variável aleatória é discreta, tá? Porque estou invocando aqui uma aplicação do teorema da resposta. Então, eu vou assumir que x é uma variável aleatória discreta e também vou assumir que a probabilidade de x maior ou igual do que a é igual a 1. Então, com isso, digamos que a sua variável aleatória x assume os valores a, x1, x2, x3, etc., dado que ela é discreta. Tá? Eu vou dizer que o valor a é assumido com probabilidade p0, a é a probabilidade de x ser igual a, e eu vou denotar a probabilidade de x ser igual a x, por isso mesmo. Não vou usar nenhum símbolo para abreviar isso daí. A gente quer muito provar que P0 é igual a 1. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer por contradição. Assuma que P0 é uma quantidade menor do que 1. Bom, a minha hipótese diz alguma coisa sobre o valor esperado dessa variável aleatória. Tá? Esse valor esperado eu posso calcular da seguinte forma. Isso vai ser P0 vezes A, né, probabilidade do A ser assumido vezes A, mais somatório J indo de 1 até infinito de xj P de x igual a xj. Tá? Bom, eu sei que xj é maior ou igual a A, né? Porque não, eu sei que x é estritamente maior do que a, porque é a maneira como eu construí a minha variável aleatória, ok? Então,
eu vou... E além disso, essa soma ela não se anula, porque como o P0 é estritamente menor do que 1, eu sei que tem pelo menos um desses termos vai ser estritamente positivo. Tá? Eu poderia ter todo mundo nessa soma aqui sendo igual a zero. Mas como eu estou assumindo que P0 é menor do que 1, eu sei que pelo menos um desses termos sobrevive, e esse termo está associado a um XJ que, pela formulação de como a gente resolveu o problema, ele é maior do que A. Então, isso daqui é maior, estritamente maior, do que P0A mais A vezes o somatório, J indo de 1 até infinito, P de x igual a xj. Eu vou escrever da seguinte forma: A, coloque em evidência, P0 mais somatório J indo de 1 até infinito, P de x igual a xj, e isso daqui tem que ser igual a 1. Né? Eu estou somando todas as probabilidades que a variável aleatória assume. Ok? E aí, repara só o que eu encontrei. Aqui essa minha desigualdade ela é estrita, né? Porque cada xj é maior que A, e eu estou assumindo que tem algum termo aqui positivo, porque eu estou assumindo que meu P0 é menor do que 1. Então, quando eu assumir que P0 é menor do que 1, a minha conclusão é que o valor esperado de x tem que ser maior do que A. E isso é uma contradição com a nossa hipótese, tá? E, portanto, isso implica que P0 de fato é igual a 1. Ok? Essa demonstração é um pouquinho mais enrolada. Caso você não tenha entendido, pausa o vídeo, assiste novamente, tá? E apesar dela ser um pouquinho mais enrolada, ela não é tão difícil assim de a gente conseguir acompanhar. A quarta propriedade, a gente vai provar que o valor esperado é algo linear. Tá? Eu vou provar aqui só para variáveis aleatórias, para um vetor aleatório contínuo, ou seja, x1 até xn. Eu vou assumir que são variáveis aleatórias contínuas com distribuição conjunta dada por f de x1 até xn. Ok? Então, esse valor esperado aqui, A1x1 soma até a nxn mais b, isso daqui eu vou escrever como uma integral múltipla sobre todo Rn de A1x1 mais a nxn mais b vezes a densidade dessa variável aleatória, tá bom? Desse vetor aleatório, desculpa. E aí a gente está fazendo algo, né, que remete à lei do estatístico preguiçoso, como a gente bem falou anteriormente. Né? O valor esperado dessa função desse vetor aleatório é dada por essa integral. Bom, quando a gente expandir isso daqui, usar a linearidade da integral, isso vai ficar a vezes a integral sobre Rn de x1, f de x dx, mais, desculpa, a1 aqui na frente, a n integral sobre Rn de xn f de x dx, mais b integral sobre Rn de f de x dx. E a gente reconhece cada um desses termos. Né? Esse primeiro termo aqui é o valor esperado de x1. Esse outro termo aqui é o valor esperado de xn. Essa integral dá 1, portanto vai sobreviver somente o b. Tá? A última propriedade que a gente vai provar é uma propriedade que é bastante útil, que diz que o valor esperado de produto de variáveis aleatórias independentes se fatora como o produto dos valores esperados. Tá? Repare que o item 4 aqui a gente não está assumindo nenhuma hipótese de independência entre essas variáveis aleatórias. Tá? Esse resultado ainda assim vale. Porém, o 5 a gente vai precisar da hipótese de independência, como vai ficar bem claro da prova. Então, de novo, eu vou assumir que x1 até xn são variáveis aleatórias contínuas. E quando eu fizer o valor esperado desse produtório, isso vai ser a integral múltipla sobre Rn de x1, produto até xn. E como elas são contínuas, a densidade conjunta se fatora como se fosse o produto das marginais. Tá? Então, eu consigo separar as funções que só dependem de x1, só dependem de x2, etc., até as funções que só dependem de xn.
E eu vou conseguir escrever isso da seguinte forma: integral de menos infinito a mais infinito de x1, f de x1 dx1, produto até integral menos infinito a mais infinito, xn, f de xn dxn, que vai dar exatamente o valor esperado de x1, multiplica até o valor esperado de c. Tá? A gente vai ver em exemplos lá na frente que a recíproca não é verdadeira. Tá? Não é um teorema do tipo se e somente se. Se o valor esperado do produto se fatora como produto do valor esperado, isso não significa que as variáveis aleatórias são independentes. Isso é uma consequência da independência, mas isso não prova a independência.